Queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 50. Queria que você me acompanhasse, eu vou ler esse texto. E quero começar hoje uma série de mensagens que vou pregar em 2 domingos, hoje e o próximo domingo, baseado na história de José. A história de José é uma história tão rica, tão preciosa, tão abençoadora, que eu falei, não dá para ser de uma vez só, não é? Não apenas em uma reflexão, eu preciso fazer em pelo menos 2. Então eu me organizei para fazer em 2 etapas. E para você entender toda a história, já quero adiantar para você, é importante que você esteja aqui hoje e volte no próximo domingo, para a gente terminar a história de José e considerarmos aquilo que Deus quer falar ao nosso coração a partir da história dele. Gênesis capítulo 50, verso 20, diz assim: Vós intentastes o mal contra mim, disse José, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Amém? Vamos orar? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Deus, por todo o privilégio que nós temos de estar contigo, de estar neste lugar, nesta hora. Nós que aqui estamos, os nossos amados que estão nos acompanhando através da transmissão, todos, Pai, nós queremos, pelo Senhor, sejamos abençoados. A começar em mim, quebranta os nossos corações. Pai, trabalhe nas nossas estruturas e ajude-nos a realmente alinharmos o nosso coração com o teu coração, Pai. Que cada um de nós, ao ouvir esta palavra, possa entendê-la. Deus decidir por abrigar esta palavra em nosso coração, guardando-a, e Deus cumprir aquilo que o Senhor espera que cada um de nós cumpra no seu dia a dia. Que a minha vida e a vida dos meus irmãos sejam ricamente abençoadas nesta hora. É a oração que eu faço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, José, sonhos que superam prisões. É o tema que quero compartilhar com vocês, enquanto os meus amigos lá da mídia vão me ajudando aí nas projeções, não é? Então, José, sonhos que superam prisões. O texto que eu li com vocês fala ao final, não é? José fala ali que ele percebia que Deus havia transformado a sua história, a sua vida, para o bem de muitas outras pessoas. E eu queria que cada um de nós, ao ouvir essa mensagem, percebesse que se eu e você nos colocarmos debaixo do cuidado de Deus, se nos colocarmos debaixo da potente mão do Senhor, nos submetendo a Ele e fazendo a sua vontade, a minha vida e a sua vida também pode ser usada para abençoar muitas pessoas. Amém? Amém? Que você então abra o seu coração aí. A história de José é a história de um sonhador que não parou de confiar em Deus. Um sonhador que não parou de confiar em Deus. Ele teve uma experiência muito singular e ele, ligado com aquilo que Deus foi lhe entregando, ele foi vivendo as etapas de sua vida. Então, meu querido irmão, fica comigo aí, já mudou. A vida de José, irmão, irmã, querido, querida, é um verdadeiro retrato da soberania de Deus, operando sobre o caos humano. Quando a gente olha para a vida de José, é isso que nós percebemos. Entre o poço e o palácio, entre a traição e o perdão, vemos uma narrativa que mostra que os propósitos de Deus jamais falham, mesmo quando tudo parece perdido. Você ouviu? Vou repetir para você. Os propósitos de Deus jamais falham, mesmo quando tudo parece perdido. Amém? Tem alguma coisa na sua vida parecendo perdido? Tem alguma situação que envolve a sua vida que está parecendo perdido? Lembre-se, se você está debaixo da direção de Deus, debaixo da poderosa mão de Deus, se você está cumprindo a vontade de Deus para a sua vida, todos os propósitos de Deus jamais falharão na sua vida. Amém? Ainda que você passe por algum momento turbulento. José enfrentou rejeição, José enfrentou escravidão,
ele enfrentou a calúnia, o esquecimento, mas em cada etapa da vida dele, Deus estava presente. A gente pode perceber, desde o capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 50, você vai acompanhar a história de José e perceber o cuidado de Deus, a direção de Deus, o Deus Todo-Poderoso presente na sua trajetória. Presente, tecendo uma história muito maior que os olhos humanos podiam enxergar. Qualquer um de nós que na primeira leitura começa a acompanhar a história de José, nós começamos a imaginar um final ruim, um final terrível. Se a história de José fosse um filme, certamente você começaria o filme já se desanimando por conta de tantas lutas e provações. Parece que nada vai dar certo na vida dele. Mas quando você olha o todo de sua história, você percebe a mão de Deus guiando a história dele. E não será diferente na minha vida e na sua vida, se a minha vida e a sua vida estiver sujeita ao Senhor. Que eu e você tenhamos esta mesma percepção. José, ou a história de José, nos ensina que os sonhos de Deus, eles se realizam. Mesmo quando tudo parece conspirar contra, os sonhos de Deus se realizam na vida daqueles que o temem. E acima de tudo, ele nos mostra, a história de José nos mostra como manter o coração íntegro, mesmo quando o mundo quer nos quebrar. O que podemos aprender na história de José é que mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os ataques que ele recebeu, com as traições, como li há pouco, com os esquecimentos, com as calúnias, tudo aquilo que ele sofreu, nós podemos perceber na atitude de José a sua integridade. Ele não negociou a sua integridade. Esta é uma mensagem que fica para mim e para você. Não podemos negociar a nossa integridade. Amém? Que você se convença disso e que você seja íntegro no seu casamento, íntegro lá no seio de sua família, íntegro no seu trabalho, na forma de você, realizar o seu trabalho, íntegro nos relacionamentos diversos que você tem, íntegro na sua vida, com a sua consciência, em todo o tempo, diante de todas as circunstâncias e situações, que cada um de nós escolha ser íntegro. E aí, então, a gente vai caminhando pela vida de José, e eu quero começar hoje a compartilhar com vocês 3 lições que a gente pode aprender, aí as outras a gente deixa para a semana que vem. Então, a primeira delas, José, o jovem de sonhos proféticos. Perceba bem, José era apenas um adolescente quando recebeu visões de Deus. Ele era apenas um jovenzinho. Seus sonhos falavam de liderança e destaque, mas também revelavam o ciúme e o ódio que cresciam no coração de seus irmãos. José era o filho favorito de Jacó, que era, o filho de Jacó com Raquel, a mulher amada dele. O seu manto, ou seja, a sua túnica, que simbolizava o amor especial de seu pai, mas também provocava nos outros irmãos o quê? A inveja. Esta é a história desse menino. Mas esse garoto, esse jovenzinho, ele viveu esta realidade dos sonhos proféticos de Deus em sua vida. Ele entendeu a revelação de Deus, ele entendeu o propósito de Deus, ele creu no propósito de Deus, e mesmo que as circunstâncias ao redor, a família, aquela comunidade na qual ele está envolvido, não acreditasse, nem mesmo os seus pais, ele acreditou na visão que Deus tinha para a vida dele. Eu pergunto a você, como você tem vivido sua vida? Você crê na visão de Deus para a sua vida? Você crê nos propósitos de Deus para a sua vida? Ou você está querendo criar o próprio roteiro para a sua vida? Na vida de José, é perceptível que ele aceitou o roteiro proposto por Deus. Ele se submeteu a eles, ele creu naquilo que Deus estava fazendo em sua vida. Logo, eu quero dizer que eu e você, se de fato queremos viver uma vida que vale a pena ser vivida, precisamos nos submeter à vontade de Deus para as nossas vidas. Eu e você precisamos estar debaixo da direção de Deus, seguindo o roteiro proposto por Deus.
Deus ainda fala por meio de sonhos, mas nós precisamos de maturidade para entender o tempo e a forma. Sabe, eu compartilhava hoje no almoço com algumas de nossas irmãs, né, as meninas do Projeto Vida, compartilhava com elas um pouco da minha história e da história de Berenice. Aquilo que Deus semeou no nosso coração, aquilo que Deus colocou no nosso coração. E a verdade é que nós, embora cremos naquilo que Deus falou no nosso coração, precisamos também nos submeter ao tempo de Deus e à forma de Deus. Tem muitos de nós, não é, que têm expectativas e que tiveram experiências reais com o Senhor, mas não tem a paciência, não tem, não é, aquela determinação de esperar em Deus, de dar os passos a que o Senhor espera que a gente dê e caminhar como nós precisamos caminhar. Sabe, o mundo que nós vivemos, ele está mergulhado em ansiedade, ele está, não é, mergulhado em pressa, e muitas vezes nós, em nossas vidas, no relacionamento com o nosso eterno e bom Deus, no relacionamento com os nossos familiares, na expectativa desses sonhos se tornarem realidade, a gente vai se precipitando, tomando decisões equivocadas, a semelhança de Abraão, quando recebe, não é, a promessa de que teria um filho. Quantas vezes a gente quer dar uma mãozinha para Deus, naquilo que Deus mesmo falou fará na nossa vida, a semelhança de Abraão. José é alguém que soube esperar, que eu e você tenhamos essa maturidade, que a gente busque essa maturidade, que você, querido, ao ouvir essa palavra, se renda a esta palavra e diga: Senhor, eu estou aqui submisso, submissa a esta palavra, desejoso, desejosa, de realmente me submeter e confiar que o Senhor me levará à maturidade. Eu quero ser maduro, madura, para enfim viver todo o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Ser escolhido por Deus não significa uma vida fácil, uma vida de qualquer maneira ou sem propósito. Pelo contrário, quem é escolhido por Deus passará sim pelo crivo desse mundo, passará por provas que, se a gente pudesse não escolher, a gente escolheria não passar por elas. Mas a fim de cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, eu e você precisamos entender que nesta caminhada teremos lutas, aflições e dificuldades. Pense nas lutas que você está enfrentando exatamente nesse momento de sua vida. Quais são as angústias, as aflições que você tem vivido? Nós temos algumas famílias da igreja enfrentando várias lutas. Nessa semana, estive visitando irmã Marlene, em conversas, não é, com família Olinto. Por quê? Porque eles estão precisando de nossas orações. Inclusive, eu queria pedir que você seja aí um onesíforo, né, na vida dessas famílias. Manda uma mensagem, liga para eles, se possível, vá visitá-los. Vá visitar o irmão João Olinto, ainda dá tempo. Se você o ama, não deixe de fazer isto. Pense, seja um instrumento, não é, na vida deles. Mas esses nossos irmãos têm passado por lutas difíceis, realmente difíceis, que exigem que eu e você nos coloquemos na brecha, nos coloquemos como irmãos para ajudá-los, porque nós também teremos as nossas lutas e vai ser tão bom nessas lutas termos estas pessoas. Fechando aqui o parênteses, não é? Cuidado, irmão, irmã, querido, querida, cuidado com o que você compartilha, não é? Com relação aos seus sonhos, com quem você compartilha, inclusive, né? Nem todos ao seu redor vão entender e te apoiar. Foi assim com José. José, ele estava tão tomado pelo desejo de servir a Deus, né? De andar com Deus, de cumprir o propósito de Deus, saiu compartilhando, compartilhou com os irmãos, compartilhou com o pai, com a mãe, compartilhou com a família, esperando ter apoio e não teve, mas compartilhe com pessoas certas, estratégicas. Isso que podemos aprender com a vida desse moço, que quando recebeu esses sonhos proféticos, ele creu, ainda jovem, creu. Talvez você não seja mais um jovenzinho, mas ainda é tempo de parar e ouvir quais são os propósitos de Deus para a sua vida. Fico tão feliz quando eu vejo jovens se rendendo ao Senhor Deus, se submetendo a Ele, colocando-se à disposição para fazer a sua vontade, como nós vimos aqui no vídeo de missões, esses meninos, não é? Como é gostoso poder ver aquilo que Deus está fazendo através da vida de jovens
que acreditam que o Deus eterno é real, que Ele vive, e que eles, sendo usados por Deus, podem fazer a diferença nesse tempo. Não precisamos abrir mão dos nossos próprios sonhos, mas todos esses sonhos precisam ser submetidos a Deus, porque afinal de contas, Ele é soberano e a nossa vida precisa estar debaixo da sua direção, e não há lugar melhor para estar do que no centro da vontade de Deus. Amém? Você já está no centro da vontade de Deus? Muitos jovens hoje, não é, desistem de seus chamados, porque eles foram criticados, porque foram rejeitados. E eu compartilhava, não é, com as meninas, que quando eu, aos 19 anos, me entendi chamado para o ministério pastoral, eu compartilhei com algumas pessoas. Um dia chegou uma pessoa para mim e falou assim: é verdade isso que eu ouvi? Eu falei: o que você ouviu? Que você vai ser pastor? Eu falei assim: então... Deus está falando comigo, eu estou entendendo que é isso. E eu me lembro que aquela pessoa olhou para mim assim, com aquela cara de encorajamento, não é? Todo desejoso de me ver prosperar, e falou assim: mas você não tem cara de pastor. Às vezes, pessoas vão, não é, fazer isso, mas eu e você precisamos estar convictos. José nos ensina a continuar sonhando, mesmo quando somos mal interpretados, não é? Quando somos rejeitados. Essa é a primeira lição que eu aprendo com José. O que isso ensina para você? Reflita. O que esse ponto, o que essa lição fala ao teu coração? Segunda lição que eu queria compartilhar com vocês nesta noite. Do sonho ao poço, a dor da rejeição. Eu queria olhar com você como o processo de Deus na nossa vida pode até nos levar onde Deus quer nos levar, pode incluir que a gente passe por alguns caminhos espinhosos e tortuosos. Então, movidos pela inveja, seus próprios irmãos planejaram matá-lo. O plano inicial era de matá-lo. Por fim, decidem jogá-lo numa cisterna vazia e vendê-lo como escravo para mercadores ismaelitas. E aí eu queria que você pensasse, junto comigo, imagine aí, José passou de filho querido a um escravo. Percebeu na leitura, no que eu falei até agora? José, ele era o filho preferido de Jacó. De filho preferido, agora ele está sendo vendido como escravo. Quem aqui é filho preferido? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem admite, né? Mas teve uns aí corajosos, levantaram a mão, né? Não tem filho preferido, não é, para falar a verdade? Não existe, né? Não existe, né? Não tem filho preferido. Tem, Manu? Tem? Cara, Manu. Muito bem. Não existe filho preferido. Mas José era filho preferido. Ele passou de filho preferido a escravo. Você pode imaginar isso? Pois bem, de um dia para o outro, esse menino está nessa situação. Que trauma, que dor. Mas o silêncio de Deus naquele momento não era a ausência da presença dele, o Todo-Poderoso. Era o quê? Preparação. Você consegue crer nisso? No dia a dia, a gente quando não percebe a presença de Deus, parece que Deus está longe, a gente já começa a querer murmurar, não é? Tem alguém que faz isso? Não, ninguém aqui faz isso. Ninguém faz isso. José está passando por esta luta e parece que Deus não está presente na vida dele. Eu imagino que não deve ter sido fácil para José. O texto não entra nesses méritos, né? Mas José é um ser humano como eu e você. Então, tenta imaginar. Você é um filho preferido. Seu pai te dá uma roupa especial, diferente do que os outros têm. Isso é um destaque, não é? E ele está lá, todo faceirão. Aí, de repente, Deus dá um sonho para ele, onde todos se curvam diante dele. E está lá esse José, menino, fala assim: que será que é isso, não é? Será que eu vou ser um grande jogador de futebol? Claro, estou, né? Viajando aqui um pouquinho, só para estimular você. Não tinha jogador de futebol naquela época, né? Será que eu vou ser alguém tão famoso, conhecido? O que vai acontecer? O que vai ser? Né? Ele fica ali deslumbrado e de repente ele está sendo vendido como escravo. O que deve ter passado na cabeça daquele moço? Você pode imaginar? Você pode se colocar no lugar dele e tentar imaginar como é que é
a luta que ele está vivendo, às vezes eu e você vamos nos sentir como José. A nossa dor, nossa luta, nossa angústia pode até não ser tão grande como a de José, mas muitas vezes a gente vai se sentir como José. Mas, queridos, o que é que eu e você precisamos entender? Mesmo quando nós somos traídos, você já foi traído? Traída? Mesmo quando nós somos traídos, Deus continua no controle. Deus continua no controle. Você crê nisso? Mesmo quando eu e você somos traídos, mesmo quando somos caluniados, mesmo quando somos esquecidos, mesmo quando somos deixados de lado, mesmo nesses momentos, Deus continua no controle. O poço não é o fim. O poço não é o fim. Às vezes, Deus permite que pessoas nos rejeitem para nos posicionar onde Ele quer nos usar. A minha linguagem de amor é palavras de encorajamento. Então, gente, que é uma luta angustiante eu tenho é quando alguém, por algum motivo, vai lá e faz uma crítica. Ah, como é difícil para eu lidar com isso. Porque, naturalmente, a minha linguagem de amor espera o quê? Uma palavra de afirmação. Mas essas palavras de afirmação não vêm sempre, toda hora. E é proposital, e Deus usa isso, inclusive, para me trazer para o eixo. E essas palavras que não são de encorajamento, né, essas palavras que não são de afirmação, podem vir de minha esposa, podem vir de meus filhos, podem vir de meus amigos, de meus melhores amigos, pode vir de um irmão querido em Cristo como você, pode vir de qualquer pessoa. Mas mesmo quando houver algum tipo de rejeição na minha vida e na sua vida, a gente precisa entender que quando nós estamos debaixo do propósito, ainda estas circunstâncias e situações, o Senhor Deus nos usará para nos trazer para o lugar de onde a gente jamais deve sair. Se você é como eu, por conta das tantas situações e circunstâncias, é muito fácil você dar aquela distraidinha e sair do lado. Como é que você é dirigindo? Você é bem focado? Eu estou dirigindo, se eu der uma olhadinha para o lado assim, só uma olhadinha assim, quando eu volto para frente eu já estou... Eu tenho que ficar dirigindo assim, ó. Porque se eu olhar para o lado, já vai junto, né? O carro vai junto. Então é mais ou menos isso. Quando eu e você damos uma distraídazinha, a gente vai saindo do eixo e Deus pega e usa alguma situação para nos trazer para o lugar de onde a gente jamais deve sair. Amém? Está fazendo sentido para você? Na vida de José foi assim. A dor que te joga no poço pode ser o primeiro passo rumo ao propósito de Deus. Na vida de José foi isso. José está ali, deslumbrado, vivendo aquele momento, de repente ele é jogado no poço, não é vendido como escravo, mas Deus está no controle, Deus está agindo sobre a vida dele. Moisés, Davi e o próprio Jesus também foram rejeitados antes de serem exaltados. É fato, sim ou não? Você já leu a história de Moisés? Já leu a história de Davi? Já leu a história de Jesus? Então, rejeição não é o fim. É o início da dependência total de Deus. Amém? Você está sendo rejeitado por algum motivo, por alguém, em alguma circunstância, alguma situação? Pense, lembre-se, esta rejeição nas mãos de Deus será um instrumento para colocar você num lugar ainda melhor. Amém? Aí queria então para a terceira lição com você e pensar nessa terceira lição que a história de José nos ajuda a entender. Eu estou, como falei, né, desde o capítulo 37 de Gênesis, passeando com você. Esta porção especial está lá em Gênesis 39, de 1 a 6. O que eu falei anteriormente no capítulo 37, de 18 a 28. Então, aqui, agora, a terceira lição fala sobre José na casa de Potifar. Excelência mesmo na escravidão. José aprendeu a ser excelente e não deixou de ser excelente quando ele se tornou escravo. Fico
pensando, tem muitos de nós que se ficássemos na situação de escravos, como nós seríamos? Qual seria a nossa postura? Se nós não estivéssemos numa posição de destaque, ficássemos numa posição inferior, humanamente falando, como seria a nossa postura? José, ele era um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem que cria no Senhor, andava com o Senhor. Ele era excelente na casa de seu pai, na afeição para com seu pai, na obediência ao seu pai, na fidelidade para com seu pai, para com seus irmãos, inclusive. Mas, quando foi vendido como escravo, não perdeu a excelência, continuou excelente. Na casa de Potifar, José foi promovido porque tudo o que ele fazia prosperava. Onde ele punha a mão dele, a coisa acontecia. Por conta dessa excelência interior, somos chamados por Deus em Cristo para sermos excelentes, amém? Em tudo. Se você é um gari, você precisa ser um gari excelente. Se você é um CEO, você precisa ser um CEO excelente. Se você é um professor, você precisa ser um professor excelente. Se você é isso, aquilo ou aquilo outro, onde quer que a gente seja chamado, eu e você precisamos ser excelentes. Amém? José era excelente, por isso ele prosperou. E isso revela algo muito importante na vida de José, e vai revelar na minha vida e na sua vida também. Pastor, o que revela? Revela revela que a bênção de Deus não depende do lugar, mas da fidelidade. Ele está escravo, mas como ele é fiel a Deus, como ele é fiel ao propósito, Deus continuou a abençoá-lo mesmo na condição de escravo. Não é o lugar onde nós estamos, não é a circunstância ou a situação, mas é como o nosso coração se comporta, como eu e você nos relacionamos com o nosso bom e eterno Deus. José não reclamou. A gente não vê José murmurando, reclamando ali. Não deve ter sido fácil, deve ter ficado triste. Mas a gente não vê relatos disso. Ele não reclamou, ele continuou. Até porque se ele ficasse amuado, se ele ficasse reclamando, a gente não veria essa prosperidade. A gente olha para a vida dele e vê que mesmo na adversidade, José continuou olhando para o Senhor, crendo, acreditando e confiando que o Senhor faria. Não pode ser diferente na minha e na sua vida. José, ele não ficou preso ao passado. Tem muita gente, né, que no lugar de José fica, bons tempos, aqueles tempos que eu era o filho favorito de meu pai. Agora estou eu aqui, no Egito, escravo, ninguém sabe da minha existência. Meu pai pensou que eu morri porque os meus irmãos me venderam. Certamente deve ter contado alguma história ao meu pai. Não, ele não ficou se lamuriando, se queixando, ele não ficou preso ao passado, ele continuou a servir a Deus onde ele estava com excelência. E este é o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida, excelência. Ele decidiu servir com excelência onde ele estava. E eu e você precisamos servir ao Senhor com excelência onde nós estamos. Onde você está hoje? Onde você está agora? Precisamos servir a Deus com excelência no nosso casamento. Nós, maridos, precisamos ser o melhor marido que a nossa esposa pode ter. Não importa o seu grau, né, de conhecimento, de instrução, não importa o salário que você recebe, importa que o teu coração seja um coração alinhado com o coração de Deus, porque se o teu coração estiver alinhado com o coração de Deus, você vai ser o melhor marido que a tua esposa pode ter. Você, mulher, da mesma sorte, você precisa ter o seu coração alinhado com o coração de Deus, porque se teu coração estiver alinhado com o coração de Deus, você será a melhor esposa que teu marido pode ter. O melhor pai, o melhor filho, o melhor patrão, o melhor funcionário. Se o meu coração e o seu coração estiver alinhado com o de Deus, não importa onde estejamos, em que circunstâncias estejamos, eu e você, com certeza, seremos pessoas que farão diferença. José entendia isso, e por isso mesmo, ainda que escravo,
ele era excelente. Com isso eu queria dizer a você, não espere condições perfeitas para servir a Deus. Quantas pessoas dizem assim, quando as coisas melhorarem, eu vou me dedicar mais a Deus. Quando meu salário tiver maior, eu vou começar a dizimar, dar oferta para missões. Quando eu tiver, não é, melhor nisso, naquilo outro, aí eu vou servir a Deus. Quando as condições estiverem melhor, quando as condições estiverem perfeitas, então eu vou servir a Deus. Não, irmão. José estava escravo, na condição de escravo. Mas mesmo na condição de escravo, José ainda assim era excelente. Ainda assim se mantinha fiel. Ainda assim servia ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Sabe, Deus espera de mim e de você esta atitude. Deus espera que eu e você, assim como José, também nos coloquemos à disposição dele para viver estas coisas maravilhosas que Deus tem reservadas para nós. Então, não espere as condições ficarem perfeitas para você decidir servir a Deus. A bênção acompanha os obedientes, não os lugares. Sabe aquela pessoa que onde quer que ele vá, a bênção vai com ele? Aonde quer que ele vá, a bênção vai com ele. Não, porque não são os lugares que proporcionam bênção. O que é que proporciona a bênção? A obediência, Deuteronômio. Vai lá em Deuteronômio, capítulo 8, você vai ler 8, Deuteronômio. Leia todo o Deuteronômio, pronto. Porque lá, Deus fala através de Moisés, dizendo assim, olha, se vocês forem obedientes, isso vai acontecer. Se vocês obedecerem nisso, vai acontecer assim. Se vocês obedecerem assim, vai acontecer assado. Se vocês obedecerem assim, vai acontecer assim. E ele vai lá falando da bênção. A bênção acompanha a obediência. Todo obediente será abençoado, é condicional. Bênção gera, obediência gera bênção. Vamos de novo? Obediência gera bênção. Mas a desobediência, no mesmo texto, ali naquele mesmo contexto, Deus diz, mas se vocês, o meu povo, fizerem isso errado, em desobediência, vocês serão amaldiçoados. Então perceba, irmãos, a consequência da obediência é bênção, mas a consequência da desobediência é a maldição. E aí a gente tem a tendência de jogar a culpa para os outros, sim ou não? Eu estou nessa condição por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa desse, daquele outro, por causa do governo, por causa de não sei quem, por causa de não sei quem, a situação está assim por causa disso, daquilo outro. Mas nós aprendemos nas Sagradas Escrituras, puxa, agora ficou bem legal aqui, né? De novo, calma, Jean. Como é que a Jadizinha fala? Calma. De novo. Sabe, irmãos, a gente vai se envolvendo com isso, vai se deixando levar, fica ansioso, e aí, se eu e você formos obedientes, nós colheremos bênção. Mas se eu e você formos desobedientes, nós colheremos maldição. Ai, pastor, que palavra dura. Quer dizer que eu sou responsável? Sim. É isso que nós aprendemos com José. José está sendo abençoado porque mesmo nessas circunstâncias, nessas situações, ele não deixou de ser obediente, ele foi obediente a Deus, temente a Deus, fiel a Deus, aos propósitos, aos princípios, às verdades. As circunstâncias não podem mudar a minha atitude e a sua atitude. A bênção acompanha os obedientes, não os lugares. A sua atitude, a minha atitude, a nossa atitude, ela é quem vai determinar o nosso avanço, o lugar para onde Deus vai nos levar. É por isso que você pega duas pessoas
E por isso que eu gosto da narrativa bíblica, porque a Bíblia ela não esconde nada, ela mostra tudo. Então aí você pega um Davi, com todas as suas dificuldades, com todas as suas mazelas, com todos os seus erros. Você olha para a vida de Davi e você percebe Davi um homem que prospera, que avança, que melhora. Você olha para a vida de Davi e você ouve as Sagradas Escrituras revelando que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas você olha para a mesma Bíblia e você vai então olhar para a história de Saul. E aí você olha para a história de Saul e você aprende na história de Saul que Saul desobedeceu. Saul decidiu fazer por conta própria, fazer do jeito dele. O profeta diz a Saul: não faça desse jeito. Saul vai e faz como? Exatamente como o profeta diz que ele não deveria fazer. E por isso você vê a maldição sendo atraída para a vida de Saul. Então a Bíblia ela vai mostrar os personagens, ela vai mostrar pessoas como eu e você, homens e mulheres que decidiram obedecer e como consequência colheram a bênção. Mas também vai mostrar pessoas que decidiram desobedecer, como Acã, por exemplo, quando a palavra de Deus diz, não é, quando a instrução de Deus, através de Josué, é para que não se pegasse nada da cidade. E o que ele fez quando eles entraram em Jericó? Botou lá umas pratas, né, uns negócios lá, uns souvenirs. Falei, ninguém vai sentir falta disso aqui. Sabe, irmão, irmã, querida, eu e você devemos ser excelentes em todos os lugares onde nós estivermos plantados. Amém? No trabalho, em casa, aqui, acolá, na igreja, não importa onde for, eu e você precisamos ser pessoas excelentes. A excelência em lugares difíceis é uma forma de adoração. Eu vivo para adorar o Senhor. Eu quero adorar a Deus. Eu quero adorar a Deus. Mas só adora a Deus quando está no culto e canta a música que ele gosta. Porque se não cantar a música que ele gosta, ele senta. Eu sei, não estou falando com vocês, irmãos, desculpa, eu estou falando dos outros, tá? Aqui não tem certeza, não tem ninguém que reclama das músicas, né? Essa música aí é chatinha, né? Não tinha música melhor para o Asaf escolher? Que agora a culpa é tua, Pia. Eu aprendo com a vida de José que a excelência em lugares difíceis é uma forma de adoração. O que você acha, irmão? Será que Deus, lá do céu, olhava para José, naquela condição de escravo, e Deus vibrava com a vida de José? Sim ou não? Sim ou não? Ô gente, vocês estão aqui ou vocês já foram? Sim ou não? Sabe que vocês estão com medo? Vocês não estão prestando atenção, né? Vocês estão com medo de responder, né? Deus olhava lá dos céus para a vida de José, que estava na condição de escravo, e Deus vibrava com a atitude de José? Sim ou não? Com certeza, irmãos. O texto diz que ele era excelente, ele prosperava, ele agradou o coração de Potifar. Potifar levou ele, olha, não, pai, você é um cara especial, cuida de tudo aqui para mim, cuida de tudo. Você vai ser o cara que vai organizar tudo aqui na minha casa, pode ficar à vontade, você, do jeito que você fizer, está bem feito, porque ele era um cara excelente. Querido, antes de encerrarmos por hoje, eu queria que você pensasse, você tem expectativas no seu coração, você tem sonhado com coisas maiores, você tem esperado de Deus. Quantas vezes você se derramou na presença de Deus, esperando coisas maiores, mas aí Deus te deu na mão algo para você fazer, e você julga que é algo menor, então você não é excelente nisso. Como é que Deus vai te pôr em coisas maiores? Você já parou para pensar? José é um homem que foi alcançando a graça de Deus, e mesmo na condição de escravo, ele está caminhando para cima. Mesmo na condição de escravo, quando muitos poderiam pensar que era o fim, José está caminhando para cima. José está evoluindo, José está prosperando, mesmo na condição de escravo. E escravo, irmão, é escravo mesmo. Significa dizer que José não era dono da vida dele. O dono da vida dele era Potifar.
Mas ele estava prosperando nessa condição, porque ele foi excelente. E você? Tem sido excelente? Eu quero parar por aqui, mas eu queria só voltar contigo, fazer uma recapitulação dessa noite, dizendo a você que José era um jovem de sonhos proféticos. Eu espero que os seus sonhos sejam sonhos de Deus também. José, ele era um homem comprometido com Deus e que enfrentou a dor da rejeição. Ele enfrentou a dor da rejeição. José, ele era um homem comprometido com Deus e com a excelência, independente das circunstâncias. Mesmo escravo, ele foi excelente. Eu pergunto a você, como você tem vivido? Como tem sido sua vida? José, um homem que ensina muita coisa para a gente. Tem mais ainda para acontecer na vida de José. Você certamente conhece alguma coisa, se não tudo, a respeito de José. Sabe, mas Deus está falando comigo, com você, nessa noite, no próximo domingo, a respeito de como a minha vida e a sua vida pode ter um propósito maior, se eu e você confiarmos no Senhor, em todo o tempo. Curve sua cabeça, feche os seus olhos aí onde você está. Eu queria orar com você, depois nós vamos cantar. Nós vamos adorar a Deus, dizendo: Senhor, eis aqui minha vida, entregue no teu altar, quero viver para ti. E não importam as circunstâncias que a gente tenha de passar, não importam as circunstâncias que eu tenha de passar, Senhor. A partir daquilo que eu estou ouvindo nessa noite, assim como José, eu quero ser um homem, uma mulher comprometida contigo. Porque, Deus, eu sei que se eu estiver no Senhor, não importa o que aconteça, eu não vou ser abalado. Eu vou continuar firme, eu vou continuar olhando para o Senhor. Eu sei que o Senhor vai estar comigo, assim como o Senhor esteve na prisão, assim como o Senhor esteve lá no poço com José, assim como o Senhor esteve na condição de escravo com José, eu sei que o Senhor vai estar comigo também. Que você possa ir no seu lugar, orar e dizer: Senhor, me dê a coragem e a ousadia de ser como José. Alguém que realmente teme ao Senhor. Pai, nessa noite, nesse lugar, eu quero fazer esse compromisso de sonhar os sonhos do Senhor para a minha vida, de sair desse culto nesta noite com o propósito de viver para a tua glória e para o teu louvor. De onde quer que eu esteja, seja no meu casamento, seja na minha família, na minha empresa, seja como patrão ou como empregado, seja no meu negócio próprio, seja como for, onde quer que eu vá, seja no convívio com os meus irmãos, Pai, eu quero ser como José, alguém que agrada o teu coração, alguém que vive o propósito. Paizinho, eu quero colocar nas tuas mãos a minha vida e a vida dos meus irmãos, pedindo que o Senhor nos abençoe, Pai, a cada um de nós que estamos aqui. O Senhor que sonda os corações, o Senhor sabe, Pai, o que eu e os meus irmãos, o que nós precisamos ouvir. Eu sei que o Senhor falou de um modo tão peculiar ao coração nosso. Pai, nós ouvimos o que precisávamos ouvir, mas a minha oração é que agora o Senhor nos dê coragem a cada um de nós de admitir onde estamos falhando, onde estamos errando, Pai. Deus, e que cada um de nós possa agora com coragem, Senhor Deus, tirar os entulhos de nossa alma e colocá-los aos teus pés, ó Deus, entregando, Senhor Deus, ao Senhor pecados, entregando, Senhor Deus, ao Senhor atitudes inapropriadas, ó Pai, desconfianças, medos, murmurações, ó Deus, ansiedades, aflições, medos. Pai, que cada um de nós agora coloque aos pés do Senhor tudo aquilo que está nos impedindo e nos atrapalhando de avançar, de crescer, de prosperar no relacionamento contigo. Que o Senhor tire tudo aquilo que está amarrando, Pai, a nossa vida e nos impedindo de viver intensamente, Pai, um relacionamento real, profundo e verdadeiro com o Senhor. Toma a minha vida e toma a vida dos meus irmãos. Pai, enche-nos de coragem, de ousadia, mesmo diante, Deus, dos poços que possam aparecer em nosso caminho, mesmo diante da oposição, mesmo diante da perseguição, Pai, do descaso. Pai, em nome do Senhor Jesus, toma a minha vida e toma a vida de cada um dos meus irmãos. Amém, amém.